Olha pessoal, bem-vindos ao Matemática Livre, eu sou o professor Israel Pinheiro e hoje nós vamos iniciar um módulo especial. Por que especial, pessoal? Existe uma parte da matemática que te permite quantificar as chances de uma coisa acontecer ou não. Imagina só isso, pessoal, você pode usar a matemática para determinar se uma determinada situação, que a gente vai chamar de evento, tem altas chances de acontecer ou não. Isso é brilhante, isso é importantíssimo e é óbvio que isso cai muito em provas de concurso e do Enem. Então hoje a gente vai iniciar nosso módulo sobre probabilidade, que é a parte da matemática que nos permite calcular a chance que algo tem de ocorrer ou não dentro de um determinado problema, beleza? E principalmente, pessoal, essa aula base é para você pegar as nuances e ficar fera na base. Probabilidade tem muito a ver com interpretação de texto, então hoje eu vou agir com toda a cautela do mundo para você construir uma boa base na probabilidade, saber e conhecer os elementos para depois você poder atacar comigo os problemas, tá? Pessoal, probabilidade tem três elementos muito importantes, que é o espaço amostral, o evento que você está estudando e a probabilidade em si. Vamos lá, o que é cada coisa? O espaço amostral ele é um conjunto grandão que segura a onda de tudo que pode acontecer em uma determinada situação, né? Não tem aquela situação que você vai praticar ou vai viver e você tem o conjunto de tudo que pode acontecer. Esse conjunto chefe a gente chama de espaço amostral e geralmente a gente usa a letra U para determinar, né? O espaço amostral é o universo do problema. Por exemplo, quando eu lanço um dado, o meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? São 6 elementos. Tudo que pode acontecer quando eu lanço um dado está num conjunto chamado espaço amostral. E o evento, ele é mais ou menos a situação que você quer que aconteça. Né? Dentro dessa situação de lançamento de dado, por exemplo, um evento seria tirar número par. Né? Esse tirar número par seria um evento, que é um subconjunto, do espaço amostral, que é o conjunto que engloba tudo, beleza? E a probabilidade é quando eu calculo matematicamente a chance disso acontecer. Eu pego o número de casos favoráveis do que eu quero e divido por tudo que pode acontecer. Isso vai ficar claro ao longo da aula. Não se preocupe se você nunca estudou probabilidade, isso vai ficar legal para vocês. O que eu quero que vocês aprendam de imediato. Quando eu falo de espaço amostral, universo, eu tenho duas opções. Ou eu listo todos os elementos desse universo para eu olhar todos eles, ou eu simplesmente determino quantos são os elementos do espaço amostral. Então, agora, vocês vão viajar comigo para dentro da matemática para a gente poder entender essa diferenciação. Eu, como professor, eu digo para vocês o seguinte, você fica fera em probabilidade quando você consegue determinar o espaço amostral e determinar a quantidade de elementos do espaço amostral. Lembrando que espaço amostral é o conjunto de todas as coisas que podem acontecer dentro de um problema, beleza? Aqui, pessoal, só para ilustrar o que eu falei, vamos lá. Espaço amostral é o conjunto formado por todas as possibilidades de um evento. Chamamos de N de U o número de elementos do espaço amostral. O evento A é um subconjunto de U, né, do espaço amostral, que tem relação com o que se pede no problema. Chamamos de N de A o número de elementos do evento A, beleza? A probabilidade de um evento é a razão, né? Ou seja, é a divisão entre o número de elementos do evento A pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a grosso modo, é o que eu quero sobre o que eu tenho, né? Ou seja, eu vou estar avaliando um evento. Quantos casos tem esse evento? É o N de A. N de U é o total que eu tenho, é o meu espaço amostral. A grosso modo, probabilidade é o que eu quero dividido sobre o que eu tenho. Basicamente o raciocínio é esse. O problema é saber determinar o que eu tenho e o que eu quero, né? E a gente vai atacar os problemas para poder ficar fera nisso daí, beleza? Eu preparei uns exemplos, galera, que é para você entender o seguinte. Nem sempre dá para você escrever o espaço amostral. A gente vai focar na aula de hoje em tentar ver o espaço amostral e em seguida determinar a quantidade de elementos desse espaço amostral. Exemplo. Determine o espaço amostral no lançamento de um dado. Olha, eu vou escrever aqui o espaço amostral. O espaço amostral é tudo que pode acontecer. Pode acontecer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza? Ah,
E se eu quisesse só quantificar esse espaço amostral? Ou seja, eu não quero escrever tudo o que pode acontecer. Eu quero o número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um dado só tem 6 lados. Então, aqui eu escrevi o espaço amostral e aqui eu quantifiquei esse espaço amostral. O espaço amostral tem 6 elementos. Então, tem problema que não dá para você escrever o espaço amostral, mas você vai precisar quantificá-lo para calcular a probabilidade. Você precisa saber o número de elementos. Vamos ver mais um exemplo, nesse caso de espaço amostral, para a gente ver que tem um momento que não fica viável escrever o espaço. Ó, qual é o espaço amostral no lançamento de 2 moedas? Ó, aqui já fica grandinho, mas dá para fazer. Pode dar cara, pode dar cara e coroa, pode dar coroa e cara, ou pode dar coroa e coroa. Então, escrevi aqui tudo que pode acontecer, né? São esses 4 casos. Nota que aqui eu estou escrevendo o universo para eu ver tudo que pode acontecer. Eu não preciso disso para calcular a probabilidade. Para a probabilidade, eu só precisaria do total de elementos. Aí eu poderia calcular assim, ó. Vou lançar 2 moedas. A primeira pode dar cara ou coroa, 2 opções. A segunda pode dar cara ou coroa, 2 opções. 2 vezes 2, 4. Nota, pessoal, aqui eu enxerguei todo o espaço amostral. Aqui eu calculei o meu espaço amostral, beleza? A grosso modo, você precisa saber calcular o espaço amostral, porque nem sempre dá para você escrever todos os elementos. É isso que eu quero que você entenda. Nem sempre dá para você escrever e ver o espaço amostral, porque tem muito elemento. Olha só esse exemplo. Qual é o espaço amostral do lançamento de 6 dados? Se eu quisesse escrever o espaço amostral aqui, eu teria que fazer 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, né? Ou também 2 e 1, 2 e 2 e por aí vai. Depois 3 e 1, 4 e 1, 5 e por aí vai. Olha quanta coisa eu teria que escrever, pessoal. Se eu quisesse ver esse espaço amostral, eu teria que escrever muita coisa. E eu nem sempre vou ter tempo para isso. Então, nesse caso, onde começa a ficar difícil escrever o espaço amostral, a gente só calcula o número de elementos desse espaço amostral. Quer ver como? Eu vou lançar 2 dados. O primeiro dado pode dar 6 resultados. O segundo dado pode dar 6 resultados. 6 vezes 6, 36, beleza? Então, esse espaço amostral tem um total de 36 possibilidades ali de resposta, de pares. Então, gravem isso, meu aluno. Nem sempre dá para você escrever o espaço amostral. Você vai precisar quantificar, você vai precisar calcular o número de elementos desse espaço amostral, beleza? Mais um exemplo, olha só. Olha só esse caso. Esse caso aqui é um caso que envolve arranjo de combinação que eu quero mostrar para vocês. Determine o espaço amostral ao se formar comissões de 3 pessoas num grupo de 6 pessoas. Então eu tenho as pessoas A, B, C, D, E e F. São 6 pessoas. Ele quer formar comissões de 3 pessoas. Eu teria que escrever todas as comissões, pessoal. Ou seja, A, B e C, A, B e E, A, B e F. Imagina eu ter que escrever todas as comissões aqui. Eu ia perder quanto tempo fazendo esse espaço amostral? Eu preciso fazer isso para probabilidade? Provavelmente você não vai precisar fazer isso. Você precisa calcular. Agora, calcular o número de elementos desse espaço amostral, você vai precisar fazer isso. Como? Bem, é uma combinação, porque a ordem não importa. É uma combinação de 6 pessoas que ele vai formar a comissão com 3 pessoas. Então, nesse caso aqui ficaria 6 fatorial, 6 menos 3 dá 3 fatorial, 3 fatorial. Desenvolve o 6 até o 3 para cancelar. 3 fatorial aqui que não vai cancelar vale 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. Cancela esse 6, cancela esse 3, dá um total de 20 comissões. Então, esse espaço amostral desse problema tem um total de 20 comissões de 3 pessoas aí nessa empresa. Então, é importante, galera, que você aprenda a determinar o espaço amostral. Não se preocupe em escrever um por um, né? Às vezes o problema até te pede isso, mas a maioria das vezes só precisa calcular o espaço amostral. Então, a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje era que você aprendesse a calcular o espaço amostral e notar a diferença. Notou? Vamos prosseguir. Vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, agora a gente vai calcular algumas probabilidades. Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho, ou seja, número de casos do evento analisado
dividido pelo meu espaço amostral. Por isso que era fundamental saber calcular o espaço amostral. Vamos fazer uns exemplos, galera? Vamos comigo? Ó, o que eu quero dividido pelo total. Vamos lá. Lançando-se duas moedas simultaneamente, qual é a probabilidade de ocorrer cara em ambas as moedas? Bem, a gente viu, quando a gente fez o espaço amostral, que a probabilidade de cair cara e cara, ó, eu tenho cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa. Esse espaço amostral, ele tem 4 elementos. Espaço amostral, 4 elementos. O evento A, o número de elementos favoráveis aí ao que eu quero, o que eu quero? O que a questão quer? Que dê cara em ambas as moedas, ou seja, só acontece uma vez dentro do meu espaço amostral. Só tem um caso favorável ao que eu quero. No universo de 4 coisas que podem acontecer, somente um atende ao que a questão quer, beleza? Então eu tenho um caso num total de 4. A probabilidade é o N de A, é o que eu quero, sobre o N de U, beleza? Vamos lá, vamos matar essa questão. O que eu quero só tem uma opção, 1. O espaço amostral tem 4 opções, então a probabilidade é 1 em 4, ou 25%. Porque se eu dividir 1 dividido para 4 dá 0,25, que matematicamente falando é 25%, beleza? Então, probabilidade, depois que tu pega o lance do espaço amostral e dos casos favoráveis ao que o problema da questão quer, é só você fazer o que eu quero sobre o que eu tenho. Esse o que eu tenho é o espaço amostral. Vamos mais um exemplo? Mais um exemplo bananada, para a gente poder ficar fera antes de prosseguir, beleza? Ao lançar um dado de 6 lados, qual é a chance de se tirar um número menor do que 6? Pessoal, espaço amostral que é pequeno dá para escrever, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é meu espaço amostral. O meu evento é tirar um número menor do que 3. Quais são os menores do que 3? 1 e 2. Agora vamos botar a quantidade. Número de elementos do espaço amostral, 6. Número de elementos do que eu quero, 2. Probabilidade é o N de A sobre o N de U. Ou seja, a probabilidade é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Ou seja, eu quero... Tem 2 opções para o que eu quero. 2. Tem 6 opções para o total. 6. Então a probabilidade... 2 sobre 6. Dá para dar uma simplificada aqui por 2 e vai dar 1/3. A probabilidade disso acontecer é de 1/3. Letra A, beleza? Probabilidade é mole. Quando tu pega a questão do espaço amostral, fica tranquilo, beleza? Só ia cortar esse vídeo em 2, mas eu vou tentar encerrar esse vídeo com menos de 20 minutos. Vamos lá. Ao se lançar 2 dados simultaneamente, qual é a chance de se obter 2 resultados iguais? Galera, vamos lá. Não vou escrever esse espaço amostral. A gente já calculou esse espaço amostral. Olha só, vou lançar 2 dados. O primeiro pode dar 6 respostas. O segundo pode dar 6 respostas. 6 vezes 6, 36. Então, meu espaço amostral tem 36 pares aí de resposta. Beleza. O que eu quero, eu vou escrever aqui, ó. Eu quero os casos em que dá resultados iguais. Ou seja, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Eu ilustrei aqui os casos que eu quero, os que são favoráveis ao que eu quero. Quantos casos favoráveis ao que eu quero, pessoal? São 6 casos. Dentro desse espaço amostral todo, somente 6 casos atendem o que eu quero dentro da questão. Lembra, probabilidade é o que eu quero, 6 casos, sobre o que eu tenho, 36 casos. Dá para simplificar isso aí, pessoal? Dá ou não dá? Dá para simplificar por 6. 6 dividido para 6 dá 1. 36 dividido para 6 dá o próprio 6. Então, a probabilidade de você lançar 2 dados e obter 2 resultados iguais é de 1 para 6, de 1/6. Beleza, galera? Tranquilo? Pegaram a visão do basicão da probabilidade? É o que eu quero sobre o que eu tenho. O grande mistério é você saber quantificar aí o espaço amostral e o seu evento a ser analisado, beleza? Como probabilidade é muita interpretação,
eu sempre vou trazer bastante questão nessa playlist, nesse módulo, e no final eu vou resolver uma bateria de exercícios, beleza? Mas é importante que você veja cada aula para você ficar fera, pessoal. Ó, considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Bem, eu vou olhar o meu universo, galera. O meu universo são dos divisores de 60. Quais são os divisores de 60? Vamos lá, vamos listar aqui os divisores de 60, porque por algum motivo, vamos supor que você não saiba a fórmula. Tem uma fórmula para calcular o total de divisores. Tem uma aula aí, dá uma clicada aí. Como fazer isso, lá na matemática básica. Mas aqui eu vou listar o meu universo para depois a gente ver quais são os primos. Presta atenção. Divisores. 1. Eu vou fazer assim, eu gosto de fazer o primeiro e o último. Ó. Divisores. 1 e 60. Beleza. 2 também é divisor. 60 dividido para 2, 30 também é divisor. O 3 é divisor. 60 dividido para 3, 20. Beleza. 4 também é divisor. 60 dividido para 4, 15. O 5 também é divisor. 60 dividido para 5, 12. O 6 é divisor. 60 para 6, 10. Então, listei todos os divisores de 60. Vamos lá, eu preciso quantificar isso, galera. Quantos divisores tenho? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Então, a quantidade de divisores de 60 é 12. Você pode falar assim, ah, professor, e se for divisores de 1 bilhão? Eu vou ter que fazer todos? Claro que não. Tem uma fórmula para o total de divisores. Você faz a decomposição em fatores primos, aproveita lá os expoentes, tem uma formulazinha bananada. Se você não conhece a fórmula, recomendo que veja a aula, tá na playlist de matemática básica para você aprender. Aqui eu quis mostrar para você como é que abria, beleza? Se for um número muito grande, eu vou direto na fórmula. Beleza, agora o evento que eu quero é dar número primo. Vamos lá, pessoal, dessa galera aqui, quem é primo? 2 é primo? Não, 2 não é primo nem composto. O 1 não é primo nem composto. O 2 é primo, beleza. O 3 é primo? 3 é primo, também me interessaria. 4 é primo? Não. O único número par que é primo é o 2. Próximo primo aqui, 5. Olha, dos divisores de 60, só tem 3 casos favoráveis ao que a questão quer, ao que eu quero. Então, número de casos favoráveis, 1, 2, 3. Tem 3 casos favoráveis. Beleza, show de bola. Probabilidade de A é o que eu quero, 3 casos favoráveis, sobre o que eu tenho. O que eu tenho? 12 divisores. 3 em 12. Beleza, galera? Aqui eu simplifico por 3 essa fração, vira 1/4. 1/4, se eu dividir, dá 0,25. E 0,25, todo mundo aqui tá careca de saber que vale 25% esta probabilidade. Beleza, galera? Show de bola? Curtiram? Pessoal, essa é a ideia básica de probabilidade. Eu preciso que vocês fortaleçam essa base para prosseguir. A gente vai prosseguir, tem muita coisa legal em probabilidade. A gente vai ver probabilidade da reunião, de eventos, probabilidade condicional, probabilidade de eventos independentes, probabilidades envolvendo combinatória, né? Arranjo, combinação. Cara, essa playlist tá muito boa, tá muito legal. Então segue nela, segue nesse módulo. Tem exercício para você fazer na descrição do vídeo. Veja quantas vezes for necessário. E se você tiver gostado, joinha, inscrição, compartilhamento. Pessoal, vejo vocês daqui a pouco na próxima aula. Abração.